Bem-vindos a mais uma aula, a aula de racionalização de denominadores. Segredo, segredo. Então, pessoal, existem muitas situações que pode acontecer que na minha fração fica um denominador com uma raiz não exata. E isso é muito mais difícil de eu continuar a minha operação com essas frações do que se não tivesse uma raiz não exata nos denominadores. Então, tem uma ferramenta que se chama racionalizar, que vai ajudar a gente a conseguir tirar essa raiz do meu denominador. Então aqui alguns exemplos. 5 sobre raiz de 10, 4 sobre raiz cúbica de 11 e 3 sobre 2 vezes raiz de 5. Realizar uma operação com essas raízes embaixo é muito mais difícil do que se eu eliminar elas através da racionalização. Então agora a gente vai aprender a fazer a racionalização desse tipo de fração com denominador, né? Com uma radical no denominador, e esse radical é não exato. Então aqui, primeiro exemplo, 5 sobre raiz de 10 vai ser igual a... Vou repetir esse 5 sobre raiz de 10 e eu vou multiplicar ele por uma fração que consiste, numerador e denominador, por essa raiz de 10. Raiz de 10 sobre raiz de 10. Por quê? Isso vai mudar o resultado? Não vai. Mas por quê? Porque vocês já viram, já estão cansados de saber que todo número dividido por ele mesmo, por exemplo, 2 dividido por 2 é 1. 3 dividido por 3 também é 1. Todo número que eu divido por ele mesmo é 1. É a mesma coisa aqui. Raiz de 10 dividido por raiz de 10 é o mesmo número. A raiz de 10 sobre a raiz de 10. Ou seja, o resultado é 1. Então eu não estou interferindo em nada no resultado. Porque isso aqui vezes 1 é isso aqui. Agora, eu só escrevi esse 1 de uma forma diferente, que é o raiz de 10 sobre raiz de 10. Por quê? Raiz de 10 sobre raiz de 10 é 1. Então, em vez de eu botar o 1 aqui, eu botei o raiz de 10 sobre raiz de 10, que é a mesma coisa. Então, a gente vai continuar a resolver. 5 vezes raiz de 10, 5 raiz de 10, sobre raiz de 10 vezes raiz de 10 é 10. Todo mundo acredita, todo mundo concorda ou alguém discorda? Como é que a gente vai fazer para provar isso? Fazer a multiplicação. Raiz de 10 vezes raiz de 10 é igual a 10 vezes 10, que vai ser igual a raiz de 100, que vai ser igual a 10, porque raiz de 100 é 10. Certo? Então, o que a gente pode aprender com isso? Que quando eu tenho uma raiz de um número multiplicado por outra raiz igual com o mesmo número, vai ser o número sem a raiz. Então, raiz de 10 vezes raiz quadrada de 10 vai ser o 10 sem a raiz. Por causa disso daqui que a gente acabou de comprovar. Certo? Para que eu vou fazer isso? E já basta eu saber colocar isso. Para eu não gastar folha, não gastar lápis, não gastar caneta. Se erra, gasta borracha, ou erra corretivo, suja caderno. Faz toda uma lambança, uma trabalheira danada. Então, para eu evitar fazer tudo isso daqui, eu posso colocar direto, porque a gente já mostrou, vocês já aprenderam e já viram que é a mesma coisa. Então eu não preciso fazer tudo isso daqui. Cheguei em 5 raiz de 10 sobre 10. Cheguei na resposta? Cheguei. Consigo fazer o quê? Simplificar. Quem está fora da raiz, quem está dentro eu não posso simplificar. Por quanto? Por 5. 5 dividido por 5 é 1. 1 raiz de 10. Sobre 10 dividido por 5 é 2. Então é 1 raiz de 10 sobre 2. Beleza? Então é a mesma coisa que se 1 não tivesse, porque todo número multiplicado por 1 é ele mesmo. Então raiz de 10 sobre 2 é a mesma coisa que 5 vezes raiz de 10 sobre 10, que é a mesma coisa que 5 sobre raiz de 10. Porém, resolver uma operação raiz de 10 sobre 2 é muito mais fácil do que eu resolver uma operação 5 raiz de 10. Certo, pessoal? Eu espero que todo mundo tenha entendido esse exemplo da racionalização, que agora a gente vai ter outro exemplo, que vai ser o 3 sobre 2 raiz de 5. Então, bora para o segundo exemplo. Então, o próximo exemplo é 3 sobre 2 raiz de 5. O que eu tenho que fazer? Tirar essa raiz do meu denominador. Como? Pela racionalização. Então, como é que eu faço? Eu vou repetir a minha fração e eu vou multiplicar por uma fração
onde o numerador e o denominador são o denominador dessa outra fração aqui. Então vai ser 2 raiz de 5 sobre 2 raiz de 5. Por que eu faço isso? Porque uma fração onde eu divido toda divisão de um número por ele mesmo é 1. Então 2 raiz de 5 por 2 raiz de 5 é 1 também, é a mesma coisa. Ou seja, não vai atrapalhar o meu resultado final. Então o que eu vou fazer? Multiplicar. 3 vezes o 2 que está fora, 6 raiz de 5. Dividido por 2 vezes o 2 que está fora, 4. Raiz de 5 vezes raiz de 5 é 5. A gente já viu, a gente já fez. Raiz de 5 vezes raiz de 5 é igual a raiz de 25. E raiz de 25 é 5. Já falei no outro exemplo, para não gastar tinta, gastar lápis, gastar caderno, gastar borracha, errar, fazer lambança, não precisa fazer essa etapa. Que a gente já viu que quando eu multiplico uma raiz de mesmo índice, né, 2 é o índice, 2 aqui é a raiz quadrada, e o mesmo número que está dentro vai ser esse número sem o radical, sem essa raiz. Então raiz quadrada de 5 vezes raiz quadrada de 5 é o 5 sem o meu radical. Vou continuar a resolver. 6 raiz de 5 sobre 4 vezes 5, 20. Cheguei no resultado? Cheguei. Consigo simplificar. Por quanto? Por 2. Quem? O 6 que está fora e o 20 que está fora. 6 dividido por 2, 3 raiz de 5 sobre 20 dividido por 2, 10. Portanto, 3 sobre 2 raiz de 5 é a mesma coisa que 3 raiz de 5 sobre 10. Certo, pessoal? Que agora fazer uma operação com essa fração é muito mais fácil do que fazer com esta. Eu espero que todo mundo tenha entendido o segundo exemplo de racionalização de um denominador, o primeiro exemplo também, é claro. E caso alguém tenha ficado com alguma dúvida, vocês podem entrar em contato comigo pelo WhatsApp, que eu vou estar ajudando vocês e tirando as dúvidas de vocês, para que todo mundo possa realizar feliz da vida todos os exercícios que vocês receberam via WhatsApp e via Google Sala de Aula. Então, bora resolver os exercícios que vocês têm para praticar e conseguir fazer isso aqui de olhos fechados. Valeu, pessoal!